Só tem como desbloquear quando eu tenho nível de consciência. Não tem como eu desbloquear algo que eu não tenho consciência. Por exemplo, eu tinha um bloqueio de insegurança e eu não sabia que tinha. Quando eu tive nível de consciência, eu descobri a raiz. O que era a raiz? Meu pai. Meu pai ausente, sempre foi na infância, nunca tive, né, a presença dele como um pai que carinho, alguém que pegava no colo, beijava e trazia a parte de segurança para a família. Então eu cresci com essa insegurança. Só que eu não sabia que eu era inseguro. Aí quando eu tive o nível de consciência, eu percebi que esse comportamento eu estava afetando os meus filhos já. Isso eu fui desbloquear tem uns 4 anos atrás, 4 anos e pouquinho. Esse primeiro foi o primeiro desbloqueio que eu fiz na minha vida. Quando eu fiz esse desbloqueio, aí eu comecei a me tornar seguro. Então eu era um cara que já ensinava, que dava palestra, que estava à frente de várias pessoas, centenas de pessoas, constantemente, formando equipe de vendas, mas alguém seguro, internamente. Aí quando eu ressignifiquei, aí potencializou o meu crescimento. Então só pode ser feito um desbloqueio quando tem nível de consciência. Então, o primeiro nível de consciência que eu tive foi no método IP. Quando o método IP era para 30, 40 pessoas. Estava nascendo ainda, com o Pablo. E quando eu tive esse primeiro nível de consciência, foi o primeiro. Aí depois comecei a fazer vários. Né? Não sei se chegou a fazer já o método IP. Quando eu tive o nível de consciência, eu comecei a resolver. Mas eu já estava com o Pablo, já tinha uma profundidade espiritual, e só que eu não conseguia enxergar essa situação emocional. Então eu permiti ser ministrado por ele. Porque em um tempo atrás o Pablo ele foi liderado por mim. Então ele chegou a andar comigo na igreja que a gente fazia parte. Ele fazia parte da minha equipe de teatro. Eu era o líder do teatro, ele estava ali seguindo algumas direções como debaixo da minha liderança. Então nós éramos amigos, estávamos juntos. Aí é difícil, você ouvir um amigo, ter um nível de profundidade espiritual que você tem, você fala, mano, já tenho um nível espiritual. Quem é esse cara para falar da minha vida? Inconscientemente é mais ou menos você dar essa resposta. Então você fica mais criterioso quem você vai ouvir, entendeu? Então você sempre quer ouvir alguém que tem uma profundidade gigantesca. E quando as pessoas estão andando junto, no mesmo nível, e você não percebe que a pessoa tem um nível de profundidade mais que você, isso é arrogância. Isso era o que eu tinha. Aí eu não me permitia ser ensinado. Mas quando eu decidi, eu falei, eu vou vir no treinamento dele. E fui, fiz e participei. Primeiro eu fui como aluno, aí eu tive nível de consciência. Aí o que eu tive que fazer? Ter humildade. Humildade para ouvir alguém, aprender. Alguém que, para mim, era amigo. Ouvir amigo é difícil, né? Alguém que não tinha resultado, até então o resultado era muito raso. Então você fica fechado. Mas eu abri e coloquei à disposição. Ali eu tive a primeira experiência. Aí quando você tem nível de consciência de aí eu comecei a entender. Aí eu vou te trazer um caminho de como enxergar. Como que eu enxergo bloqueios emocionais? Através de uma repetição de comportamento. Então eu tenho um comportamento diante de algo que acontece e com isso eu sei que eu estou bloqueado. É a forma que eu identifico. Qual que é o comportamento que eu estou tendo? Por que eu estou tendo esse comportamento? Toda vez é a mesma coisa. Aí eu tenho que buscar aonde ele foi gerado, essa raiz desse problema, e fazer o processo de ressignificação. Aí eu volto lá na história. Quem eu tive que desbloquear? Meu pai. Como eu tive que desbloquear várias outras pessoas no processo. Isso é consciência. Você tem consciência de pessoas que pisaram na bola com você? Sim ou não? Ok. Essa pessoa que pisou na bola com você, talvez gerou um bloqueio, mesmo você adulto, ok? Porque não é bloqueios emocionais, isso não é só da infância que nós temos adulto também. Eu te falo que os bloqueios na fase adulta é mais difícil resolver do que os que foi gerado na infância. Porque na fase adulta você se envolveu de uma forma consciente, você acreditou, você se entregou, você foi leal, você fez... Então houve uma entrega de alma, conscientemente. E quando vem uma traição, uma decepção, um rompimento, é algo tão terrível que é difícil tirar. É essa história que foi gerada. Então, o adulto, você consegue enxergar bloqueios, porque foi gerado na fase adulta. Por exemplo, quando você é decepcional, acaba rompendo logo de vez. Às vezes nem quer mais contato, quando não olha, fica mal. Eu falo, não, resolvi. Não, no fundo, às vezes tem algo ainda. Você só disse que resolveu. Ao da infância, você acaba identificando da mesma forma. É o comportamento que você tem. Quando eu sou inseguro, eu não sou inseguro só na minha família, eu sou inseguro em tudo. Por exemplo, a minha filha me falou algo que na hora mexeu comigo, porque eu fui fazendo pergunta. Uma pergunta que eu fiz para minha filha quando ela tinha 4 anos, hoje ela tem 8, vai fazer 9. Eu cheguei nela e falei, filhinha, você se sente amada pelo papai? Ela falou, eu me sinto amada. Eu falei, ela não respondeu. E eu já tinha acabado de resolver uma situação. Aí eu fiz uma outra pergunta para ela pensar e responder. Aí eu fiz uma pergunta aberta. Eu falei, filhinha, o que o papai faz que você não se sente amada? A primeira resposta foi quando o papai não está em casa. Aí qual que era o mesmo comportamento que meu pai tinha? A ausência. Então o que mais marcava ela era o quê? A ausência do papai. Então
Então o papai sempre fora de casa, sempre fora de casa, sempre fora de casa, sempre fora de casa. Então ela mostrou o problema. Aí o problema que eu tinha era o mesmo problema que meu pai tinha quando eu era criança. Sempre fora de casa, sempre fora de casa, sempre fora de casa. Então essa é uma repetição de comportamento. Então os filhos podem trazer nível de consciência. Mas eu já tinha feito o desbloqueio. Aí o que eu precisei fazer? Restaurar a posição com ela. Aí como que restaurar a posição? Sendo presente na vida dos meus filhos. Então eu preciso ser presente mesmo, brincar com eles, estar com eles, para trazer esse nível de segurança. Então a figura do pai, ele traz segurança. Então o filho cresce, né, a filha e a filha, eles crescem com segurança a partir de uma família bem estruturada. O pai, ele traz essa base forte.